Fala galera, tudo bom? Estamos aqui gravando mais um podcast no quadro aqui Papo de Torcedor no canal YouTube, Portal Influência. E pedir a vocês que inscrevam no nosso canal, clique no sininho, dá o like para receber a notificação online ao mesmo tempo, tá bom? Então bora lá, fala hoje com Daniel Torres, torcedor de São Paulo, né Daniel? Graças a Deus, desde que eu me entendo por gente. Então, ô Daniel, mas o que te levou a torcer para o São Paulo? Eu acredito que por volta dos 6, 7 anos de idade eu tenha a minha primeira memória do São Paulo, que é o Mundial de Clubes. Mas, assim, por eu ter vindo de São Paulo, né, por eu ter morado praticamente a minha vida inteira, toda a minha rua torcia para o São Paulo. Então, meus amigos de colégio, eles torciam para o São Paulo, então eles me influenciaram a isso. Então já teve influência de colégio, não teve assim um jogador específico, não. Pegou o vácuo do título mundial ali, tá, aquela coisa, e também acabou ali os títulos, não ganhou mais nada, né? Não tem como não falar da questão Rogério Ceni. Rogério Ceni tá intrínseco a São Paulo. É o mito do futebol brasileiro. Mas eu acredito que teve muito dessa influência de colegas, até porque eu não acompanhava futebol antes. Ah, muito bem, mas essa influência também de Rogério Ceni, nós sabemos que o Rogério Ceni não é só um ídolo do São Paulino, mas é um ídolo do futebol brasileiro, né? O mito tem uma carreira brilhante como atleta e agora também tá tendo uma carreira também como técnico. Com tá certeza. Até porque eu tava começando a jogar bola. Então, eu era horrível na linha, né? Eu era horrível. Então, a primeira coisa que a pessoa que é ruim na linha vai pro gol. Então, sabe qual é o dono da bola, pega no gol. Exatamente. Eu era o dono da bola, mas eu era tão ruim que eu acabei indo pro gol. Mas, a partir do momento que eu comecei a assistir o São Paulo, eu encontrei referência no Rogério Ceni. Então, até a minha forma de defender no gol, eu lembro que ele, cara a cara com o atacante, ele tinha uma mania de se ajoelhar para não tomar a bola por cima. Eu comecei a fazer isso e nisso eu fui me destacando como goleiro. Ô Daniel, mas uma coisa interessante também aqui, você falou que ruim de bola e São Paulino deu tudo certo, que o São Paulo também tá ruim pra caramba, né? Virou ruim de bola e torcer pro time ruim. O meu início no São Paulo, ele foi muito bacana, né? Porque literalmente a minha primeira memória é a minha mãe tentando sintonizar a antena pra gente assistir a final do Mundial do São Paulo no Japão contra o Liverpool. É a minha primeira memória. Após isso vem os 3 campeonatos brasileiros consecutivos e Muricy Ramalho e aquela coisa gigante. Mas hoje realmente não tem como falar, tentar defender, né? Tá complicado. Mas como é que é pra ser o torcedor? Você começou a torcer o time do São Paulo na melhor fase, no ápice, né? Ganhando o Mundial. Sim. Aí agora depois, quando você começa a torcer pro São Paulo, aí o time começa a tomar as pancadas, principalmente pro rival, porque é o Corinthians. Sim. Porque o São Paulo, de 1990 pra cá, só vem tomando bom, perdeu o brasileiro logo de cara e aí vem. Sim. Como é que eu me lembro, é uma memória muito complicada, porque eu lembro que o São Paulo vinha de uma sequência em cima do Corinthians, e em 2007, que é onde eu tenho realmente minhas memórias reais com o São Paulo, vêm a partir de 2007. Eu acompanhei o nosso primeiro título de 2006, mas eu não tenho tão claro na memória. 2007... então você não tá falando do primeiro Mundial de São Paulo, Não, tô falando do de 2005. Mundial de 2005. No ano de 2007, onde eu tenho memórias mais frescas sobre São Paulo, eu lembro que a gente perdeu essa invencibilidade no Morumbi com um gol do Betão, o zagueiro Betão do Corinthians, já era mais de 40 do segundo tempo. Eu lembro que aquilo dali me desabou absurdamente. Depois dali, foi pancada atrás de pancada. Mas eu já estava muito dentro da cultura do São Paulo, dentro o São Paulo já estava dentro já queria mudar de time, mas não podia mudar. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca. São Paulo, eu brinco muito. Hoje o fato de eu acompanhar futebol é muito mais pelo São Paulo. Eu não acompanho futebol, eu acompanho o São Paulo. Mas o São Paulo também tem aquela fama de por que Bambi? Aí vem questão muito antiga, né? Porque vem desde da época do Raí, a torcida engrandecia muito o Raí, que querendo ou não é um cara bonito. Veio Kaká também, veio tudo isso aí, veio aquela brincadeira do Vampeta, veio tudo isso. É que também
também, vamos lá, os jogadores do São Paulo casaram, Kaká casou virgem. Sim, teve o exemplo do Kaká. Logo depois do casamento teve a cirurgia do pubis. Isso daí é complicado. A questão do Kaká é complicado. Tudo justifica que o São Paulo, essa apelidada de Bambi é justificável, né? Sim. Mas em São Paulo é muito claro porque o Corinthians realmente tem essa coisa de maloqueiro e tal. O palmeirense normalmente ele vai para um lado mais, o pessoal chama até de burguês. E o São Paulo acabou pegando essa coisa, essa brincadeira. O São Paulo é mais jeitinho aí, maquiagem. Não. É porque o São Paulino, no geral, ele tinha ele não era burguês como o palmeirense, né? Como a figura dita, mas ele sempre foi educado, é muito incomum até hoje você encontrar um São Paulino que esteja numa linha mais... De certa forma faz jus ao nome, né? Agora, brincadeiras à parte, sim. No papo de torcedor, o São Paulo, no momento atual também, vem num momento complicado. No Campeonato Paulista, estava começando ali a entrar com o Fernando Diniz, sim. Estava sendo criticado, mas com ajuste ali com o Daniel Alves, né? Sim. Mas com a pandemia aí, o São Paulo começou a ter a crise, questão financeira, jogador colocando o time na justiça para receber, tem jogador que tá saindo, tem a venda também lá de ontem, acho que vai. Sim. Então já não é mais o mesmo time, né? Eu acredito que o Antony, falando de Antony... era vendido antes da pandemia. Isso, já foi vendido antes. O Antony era um jogador importante para o sistema, mas ele sempre foi um jogador irregular. Dentro do profissional do São Paulo, o Antony era irregular. Ele era importante para o sistema do São Paulo porque ele tinha a característica do drible, que é uma coisa que no time do São Paulo atualmente a grande maioria dos jogadores, você pega Daniel Alves, você pega Igor Gomes, você pega Vitor Bueno, são jogadores que param a bola. O Antony, ele tem a característica de partir para cima. Então é uma característica que que era diferenciada no elenco, mas ao mesmo tempo ele era um jogador irregular. Então tem muita gente na torcida que fala que é uma saída importante até, porque talvez dê lugar para um jogador menos talentoso, mas com mais regularidade. Mas também o São Paulo, a frente do São Paulo, em termos de nome, não é ruim. Com certeza. Não está se encaixando, mas ele tem Alexandre Pato, que é um jogador bom, no meu ponto de vista, é consagrado. Ganhou o título mundial no Internacional São de Verrado, fez uma boa temporada no Milan. Sim. Também tem o cara que veio do Atlético Paranaense, tem o Pablo, né? Que é centroavante. O São Paulo, assim, tecnicamente falando de nome, não é assim ruim. Não está encontrando um momento. São Paulo teve muitos problemas físicos. A gente pega... O Pablo, ele sofreu com muitas lesões, o Hernanes chegou sofrendo com muitas lesões, o Pato teve lesões, então tudo isso atrapalhou a sequência desses jogadores. Então, fisicamente, o Pablo, por exemplo, ele é um cara que precisa muito do físico. E você via claramente no segundo semestre do ano passado que ele sabia o que ele queria fazer, que era correr atrás do zagueiro, do lateral, dar o primeiro combate, mas o corpo dele não aguentava. Agora também tem aquela questão também extra-campo, né? Que Leco, na presença, todo mundo fala Leco, né? Ninguém... As pessoas também criticam que a diretoria com Raí, uns falam que encaixou, outros que não encaixou. Como é que você vê essa questão do São Paulo extra-campo? O São Paulo, desde do terceiro mandato do Juvenal Juvencio, vem em barrocadas administrativas, né? Vem sendo bastante complicado. O Juvenal Juvencio, hoje a gente entende o porquê do terceiro mandato dele, que ele passou por cima de estatuto, passou por cima de muita coisa, mas era muito claro que ele era um cara que gostava do São Paulo e que estava se colocando ali, passando por cima de estatuto e tudo mais, porque não tinha quem substituísse. E uma coisa, e como é que você vê o São Paulo agora dentro de campo, pós a pandemia? Complicado, mas não diria complicado, não. O São Paulo tem uma coisa que é incomum no Brasil. Os jogadores, eles têm uma proximidade com um treinador muito forte. Então, eu acredito que isso é primordial.
Agora também tem aquela coisa de mordomia. Daniel Alves tem mordomia, né? Sim. Que o time falou, voltou pra treinar Daniel. Não, só vou voltar depois que passar a pandemia pronta e não voltei. Só vai voltar, acho que é agosto, eu acho, se não tiver errado, Daniel Alves. O cara bateu o martelo, eu sou jogador mais bem pago e vai ser assim pronto. É assim como é que funciona? Mas é complicado, porque quando você pega um jogador desse calibre, um jogador que é o jogador mais vitorioso da história do futebol, então automaticamente não tem como bater de frente com um cara desse. É um cara que claramente vai ter uma carreira como técnico ou como diretor futuramente, porque é um cara que claramente entende de futebol, né, para isso. Então, já provou, né? Ganhou tudo que tinha pra ganhar. Ganhou tudo. E assim, mas o mais importante, mesmo que tenha esse embate de quando voltar a treinar e tudo mais, ele deixa muito claro que confia no Fernando Diniz. As maiores peças do São Paulo, elas mostram todo dia, em cada entrevista, que dão a confiança. O jogador também gostou dele, eles têm o sistema ali, começou a encaixar com o Fernando Diniz, não é isso? Ele foi um treinador que a gente não queria, essa era a realidade. A gente não queria o Fernando Diniz, mas vem calando a nossa boca. Vem calando a nossa boca, sim. Então, bora lá, Daniel, para finalizar, o que você espera aqui do São Paulo agora? Que o São Paulo agora tem Libertadores, sim, tem a final do Paulista e tem um brasileiro aí pela frente, né? Que vai começar agora. Hein? Tem duas possibilidades. O São Paulo com Igor Gomes e o São Paulo sem Igor Gomes. Eu acredito que é uma promessa, né? Não diria uma promessa, é uma realidade. E é um cara muito importante para o nosso time. Se ele chegar a ser vendido como vem sendo especulado, muda muita coisa. O time perde em qualidade, principalmente. O sistema do Diniz vai ter que ser mudado. Então, abre muitas interrogativas para como o São Paulo vai estar. Mas eu acredito que, mesmo que ele seja vendido, eles não vão liberar ele ainda nesse semestre. Eu acredito num São Paulo forte, acredito num time compactamente bem, um time fisicamente estável, e que vai encontrar sim o seu primor técnico. E eu acredito que tem da onde tirar. A gente tem jogador para isso, a gente tem um treinador que vem se encaixando, a gente tem todas as possibilidades para se destacar. Então, galera, falamos aqui com o Daniel Torres, torcedor do São Paulo, no quadro aqui Papo de Boleiro, podcast no canal Portal Influência. E lembrando a vocês que não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like, curta, comenta, né? Com certeza, e talvez você possa ser nosso próximo torcedor entrevistado no nosso quadro podcast, não é? Isso. Valeu, Daniel.